corrigir. Acho que você se equivocou. Só um minutinho, você abre, eu falo, apresento as duas, elas debatem. Na verdade, eu só intermedio. faço a abertura, mais nada. Eu só falo que é o projeto do... Eu posso me apresentar. E aí eu vou falar assim, vou deixar que os próprios alunos se apresentem. E aí começa por você que está mediando. Lá sou o Cauã, faço estágio não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Estou aqui para mediar hoje essa conversa super agradável com essas duas meninas tão infinitamente maravilhosas e tal. Pereré, pereré, pereré. E aí ela se apresenta. Gente, sou Maria Eduarda, faço estágio, já fiz, não sei o quê, entendeu? E fala, você também. Tem que falar que se não fala, já fiz estágio da defensoria, já fiz estágio não sei aonde. Hoje eu faço estágio presencial no NPJ, com a Posso professora falar Tânia que eu faço Cristina. estágio na Prado e Prado Advogado? Então vamos lá. O difícil é aturar o Cauã falando asneira. Podemos? Podemos ficar mais de frente pro microfone. Isso, bem de frente pra fitinha amarela. Já tá indo, pode ir. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para iniciar as nossas gravações do podcast elaborado Professora, desculpa, você pode reiniciar, por favor? Claro, lógico. Imagino. Pode ir. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para dar início às gravações do nosso podcast elaborado a partir de um projeto no NPJ com parceria com o Escritório da Cidadania, que é o Jus Cidadania, um podcast elaborado, criado, realizado pela colaboração dos estagiários do curso de Direito, os alunos do 10º período. Nesse sentido, nós estamos aqui hoje com um papo super agradável com as meninas, as belas meninas do 10º período e o nosso mediador. Vou deixar que eles mesmos se apresentem e eu espero que vocês façam um ótimo proveito de tudo que for aqui dito sobre a temática, que é de bastante relevância para todos nós. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Cauã Yanovich. Eu estou aqui hoje para mediar o podcast sobre trabalho temporário intermitente. Eu sou aluno do 10º período do curso de Direito da Unifoa. Tive atuações na 2ª Vara Criminal de Volta Redonda e hoje trabalho no escritório criminal da doutora Pamela Matias. Vou passar a palavra para as minhas amigas que vão participar do podcast hoje. Oi, meu nome é Bruna. Eu sou do 10º período de Direito. Eu já fiz estágio no Juizado Criminal e hoje eu faço estágio no Ministério Público do Rio de Janeiro, na comarca de Rio Claro, faço também o NPJ presencial aqui na FOA. Olá, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Eduarda, eu também sou estudante do 10º período do curso de Direito aqui do Unifoa. Eu já fiz estágio no TJ e atualmente eu também pratico o NPJ presencialmente aqui junto com a professora Tânia. Bom, a gente vai começar o nosso tema, como eu já disse, é trabalho temporário e intermitente. Eu gostaria de ouvir das meninas hoje qual que é a definição, o que define o trabalho temporário e o trabalho intermitente? Então, o trabalho intermitente, ele é basicamente uma forma de... já tá vendo, professora? Prestação de serviço? É uma prestação de serviço, mas foi uma forma que, depois da reforma trabalhista de 2017, o jeito que o direito achou de regrar uma modalidade de emprego que chamamos comumente de bicos, para transformar esses trabalhos, em trabalhos com todos os seus direitos garantidos. Ele consiste em um trabalho por período, que você tem, sim, sua carteira assinada e todos os direitos que a CLT traz, mas ele também tem as suas modalidades específicas, que é um período, já diz, intermitente, um período. Então, a empresa contrata e ele te chama para cumprir aquele período e você pode aceitar ou não. E você fica um tempo ativo e um tempo inativo. Não necessariamente tem um prazo, um período que tem que ficar 2 meses, 3 meses, enfim. O contratante te chama e vocês acordam ali o que é melhor para as duas partes e você fica nesse intervalo. É tipo um freelancer, então, desculpa. Exatamente, Entendi. Só que é um jeito da lei proteger esse trabalhador. Porque envolve um contrato.
Sim, carteira assinada. Ah, entendi. Carteira assinada. E sobre esse é o trabalho temporário. Sobre o trabalho intermitente... Não, esse é o trabalho intermitente. Ah, perdão. Eu confundi, desculpa. Sobre o trabalho temporário, então. Então, o trabalho temporário, ao contrário do trabalho intermitente, ele tem um prazo determinado. Esse prazo é para atender às necessidades transitórias de empresas. Muitas das vezes, as empresas que já possuem seu quadro fixo de trabalhadores, em determinadas demandas, eles precisam de um número maior de funcionários. E, através dessas necessidades, eles contratam, por um certo período de tempo, mais pessoas para realizar, então, essas necessidades que a empresa está passando naquele momento. Daí acabou o contrato, esses funcionários deixam de ser funcionários da empresa e, assim, futuramente, caso necessite novamente da presença desses funcionários, a empresa pode voltar a contratar. Mas não tem um quadro fixo, assim como a Bruna falou, do trabalho intermitente, né? Uhum. É importante a gente pontuar que o trabalho intermitente, ele veio com a reforma trabalhista, né, em 2017, isso. E o temporário ele já era previsto, ele já existia, desde a Lei 6.019 de 74. E, bom, com as definições e dado essa breve pincelada no contexto histórico, eu gostaria de perguntar para as meninas se tem exemplos dessa modalidade de trabalho, se podem falar da contemporaneidade dessas modalidades de trabalho, tanto temporário quanto intermitente. Então, o intermitente, o trabalho intermitente, o contrato intermitente, ele acontece porque sempre tem alguns períodos em que você precisa mais daqueles funcionários para não ficar... sempre ter uma pessoa a quem você vai recorrer. Aí, uma coisa muito clara que a gente tem é, por exemplo, hotéis que sejam perto da praia, por exemplo. Eles... obviamente, tem uma procura muito maior no verão. Então, essas pessoas são contratadas para trabalhar nesse período. Ou então, seja uma casa de praia, por exemplo, que você precisa de alguém ali para limpar, para poder cuidar da vegetação, da piscina, enfim. Então, seria basicamente isso. Essa pessoa, o contratante chama ela tem 24 horas antes do início para poder chamar e ela tem que aceitar ou não. Se ela ficar inerte, se ela não comunicar, se ela não der alguma coisa, né? Ela é dado como não aceito. Se ela não se manifestar. Se ela não se manifestar, é dado como não aceito. Então... Ou ela seja, tem o esse silêncio período... é uma resposta. Desculpa te interromper. Isso. O silêncio dela, então, é uma resposta. Sim, o silêncio dela é uma resposta que ela não aceita. Aceitou a convocação para exercer a atividade. Exato. Aí é importante destacar que o salário dessa pessoa não pode ser menor que uma pessoa que cumpre a mesma função que ela e também não pode ser menor que a hora mínima, o salário mínimo base, né? Hora mínima. Ou seja, em cima do salário mínimo. Isso, não pode ser inferior. Então, basicamente para esses períodos de grande... que você precisa de mais pessoas trabalhando ali, de mais pessoas para atender às necessidades daquela empresa, para não ficar contrata ali você já tem uma certeza que aquela pessoa sabe fazer aquele serviço e ela vai te atender da maneira necessária para aquela empresa. Entendi. É uma modalidade muito boa, realmente, né? Para quem precisa de um serviço mínimo e não quer pagar todos um trabalhador específico para fazer esse serviço. Então, eu acho que é uma ótima opção. E não precisa dele o tempo todo, e não precisa dele o tempo todo. Então, existem intervalos em que a pessoa, o empregador, aquele que necessita do trabalho, não vai necessitar daquele trabalhador. Flexibilidade, é justamente o que a gente estava falando no tema de ontem, né? Eu considero que, assim, toda maneira de você flexibilizar o trabalho para melhorar a qualidade de vida do trabalhador e o lucro da empresa é válida. E eu acho essa uma ótima modalidade de trabalho. Realmente, o trabalho intermitente,
ele caiu na minha graça. Ele é o famoso bom para os dois lados, Bom né? para os dois lados, favorece a Até todos. porque ele, na verdade, ele tem a garantia de porque ele é um vínculo formal. Sim. Né? Existe ali um Mesmo vínculo, sem um a contrato subordinação. escrito. Exatamente. É. E outra coisa que eu acho que é o grande benefício, já que você tocou no ponto benefício, que a gente não pode deixar de ressaltar, é que essa pessoa não é impedida, esse trabalhador, ele não é impedido de exercer uma outra atividade concomitante. Sim. Ou seja, claro que nos períodos de intervalo, porque a gente falou que a base dele, a característica essencial é a intermitência, não é isso? Então, significa que nos momentos em que o trabalhador não está exercendo atividade, ele não está impedido também de ter um outro vínculo. Então, ele pode ter, na verdade, um acréscimo à renda dele. Então, realmente, sob esse ponto de vista, ainda ele é mais benéfico. Então, além de ser um vínculo formal, ainda, além de contar com a disponibilidade do trabalhador, a aceitação do trabalhador, porque, como a Bruna mesmo disse, ele pode se recusar, o silêncio é uma resposta. Ele não é obrigado um não aceite, a aceitar. Né? Então, ainda tem exatamente esse fator, né? esse benefício. E o pagamento, ele é imediato, né? Então, a pessoa recebe. Acabou aquele período que eles combinaram, ele recebe o salário, recebe as férias, né, proporcionais, ou 1/3 proporcional em cima das férias, recebe o 13º proporcional, todas as verbas rescisórias. Também, né? FGTS tem que Todas depositar. as sim. verbas. Exatamente. Então, realmente foi uma inovação nesse ponto, a gente pode falar, né, trazida pela reforma trabalhista, né, essa nova modalidade, trazendo essa flexibilidade, como você mesmo disse, né, Cauã? Como eu já disse também, é muito importante essa flexibilidade pro ambiente geral, né? Sim. Mas agora a gente podia pontuar também o trabalho temporário, em específico. Então, assim como a Bruna falou, o trabalho temporário ele também é realizado apenas por um período de tempo, né? E para atender a necessidade daquela empresa. Só que a diferença é que o trabalho temporário, ele tem o prazo máximo de 270 dias, podendo ele ocorrer o contrato por 180 dias e ser prolongado por mais 90, né? Não podendo ultrapassar, então, esses 270 dias, porque se passar desse período, então, já configura vínculo empregatício. Então, a maior diferença, basicamente, é essa, né? E um exemplo também, claro, que a gente vê no nosso dia a dia, eu não sei se o pessoal daqui, mas eu, como sou de Angra, a gente tem um exemplo disso na usina nuclear, quando vai acontecer a troca do combustível, acontece muito isso, que muitas pessoas são chamadas por esse curto período de tempo para realizar apenas essa manutenção. E depois desse tempo, então, eles são dispensados. Tem todos os direitos que a CLT garante também, só que é regido pela Lei 6.019, né, de 74. Mas todas as garantias que um funcionário intermitente tem, o funcionário temporário ele também tem. Essas duas modalidades vieram mesmo para poder acabar com a informalidade dos contratos, que aconteciam muito. É uma forma de combater, né, a informalidade, que é um problema que eu vejo que é grande hoje em dia no Brasil. Para o trabalhador, né? Para o trabalhador, Eu acho que a CLT ela traz muitos direitos ao trabalhador, mas também no Brasil em específico a gente tem muitas ferramentas das empresas para tentar burlar esses direitos. E a reforma foi muito interessante, adicionando trabalho intermitente, o trabalho temporário que já existia, né? Também é uma questão muito interessante. Eu não sei se eu até vou contar com os dados da professora, não sei se é muito comum a gente ter ações trabalhistas de reconhecimento de vínculo empregatício devido ao excesso de prazo do trabalho temporário. Então, eu queria até saber isso, se tem muito esse tipo de ação hoje em dia. E se falar em números, né, eu não posso precisar isso para você, principalmente nesse momento que eu não tenho essa informação. Mas sim, se ultrapassar o prazo permitido para a vigência desse contrato, automaticamente que o trabalhador ele vai pleitear os direitos dele e a gente vai ter aí, sim, com certeza, né, as ações distribuídas na Justiça do Trabalho para pleitear aí agora que aquele contrato seja regido pelo prazo indeterminado. Né? Mas, via de regra, a gente não tem
num primeiro momento, eu não diria para você que o grande questionamento é em relação a isso, não. Mas, e por falar nisso, já que você trouxe essa questão, até vale, a gente está recebendo aqui agora uma perguntinha aqui de uma nossa ouvinte, e ela pergunta se, por exemplo, esse contrato intermitente, ele é um contrato, então, considerado por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Achei a pergunta bem interessante, né? Porque a gente fala em intermitência, a gente fala em intervalos, e aí, ele, afinal de contas, ele é ou não um contrato por prazo determinado ou por prazo indeterminado? Então, ele é um contrato por prazo indeterminado. Exatamente. Porque ele, por mais que tenha o período daquele trabalho para terminar, o vínculo continua ativo. Exatamente. O vínculo do empregador com o empregado, ele continua ativo. Inclusive, a única crítica que eu encontrei pesquisando esse tema foi dos juristas dizendo que isso era uma precarização do trabalho, porque apenas o empregador pode convocar o empregado não pode ir lá e querer ser convocado, né? Então, a única crítica que eu achei em relação a esse trabalho foi isso, porque o empregado pode ficar muito tempo sem ser convocado e pode gerar uma insegurança. Por mais que a professora tenha dito que ele pode ter outros trabalhos nesse período, isso não impede, mas pode ser também que ele não tenha outro e conte com aquilo, né? Diferente do temporário, que você sabe a hora que ele vai acabar, você sabe a hora que ele começa e a hora que ele acaba. O intermitente, por mais que quando você foi chamado, foi convocado, ele tem um tempo para acabar, você não sabe quando você vai ser chamado novamente. Sim. E isso é o que eles dizem que possa causar uma precarização do trabalho. E que, na verdade, no frigir dos ovos, dentro dessa modalidade de trabalho, né, que permite uma certa flexibilidade, a crítica é o que de menor relevância, porque ela não representa, na verdade, uma crítica, porque a pessoa continua exercendo a atividade, embora ela tenha o período de intermitência, ainda assim, ela tem a oportunidade de trabalho. E essa oportunidade não está limitada somente ao exercício dessa atividade específica por via do contrato intermitente. Então, ela pode exercer um outro tipo de atividade concomitante, claro que não pode haver conflito de horários quando ele for convocado novamente. Sim. Né? Só esse argumento já cai por terra essa crítica. Quer dizer, a gente não pode deixar de ressaltar que é benéfico, Sim. que foi uma inovação na reforma trabalhista e que trouxe, né, solução para determinadas situações, principalmente quando a gente tem um olhar sob o ponto de vista do empregador. Sim. Aí que a gente pode observar, porque para o empregador, gente, talvez com base na necessidade dele apenas em determinados momentos, fica difícil ele manter um salário e todos como é que fala? E agora me perdi. Todos os acréscimos e tudo aquilo que representa o gasto pela contratação desse empregado por um período longo que ele, na verdade, não tem produtividade. Então, quando se fala em contrato intermitente, na verdade, nós temos um tipo de atividade exercida em que o empregador, ele não tem lucratividade, ele não tem então, como manter um salário aquele mensal no período em que ele não ganha nada. Então, daí, então, se a gente pegar, por exemplo, na época que a gente falava, existiam as copiadoras nas faculdades, é um exemplo grandioso disso. E assim, a gente ainda pode colocar isso como exemplo, né? Os restaurantes, por exemplo, aqui na instituição. Eu pensei também em designers gráficos sociais agora está chegando a época do pessoal ser convocado para trabalhar por conta das festas de fim de ano. Então, aí nós entraríamos no contrato no temporário. Isso. Entendeu? E é importante também, voltando na questão de prazos, destacar que o trabalhador temporário, após a dispensa dele, ele tem que passar pelo menos 90 dias sem ser contratado novamente pela mesma empresa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que as empresas têm, assim, que ter um cuidado maior, né? Para não chamar a mesma pessoa durante esse tempo de 90 dias. Porque aí também é outra situação que configura vínculo empregatício. Quando a empresa chama o funcionário novamente, antes de encerrar esse prazo, esse intervalo de 90 dias.
Interessantíssimo. Então, e a gente vai vendo, né, que discutindo o assunto, falando sobre o assunto, a riqueza que a gente tem, né, em relação àquele determinado tema e a quantidade de informação que muita gente não conhece. E é justamente por isso que a gente elabora, né, no Núcleo de Prática Jurídica com os alunos do 10º período, um podcast como esse, porque vai trazer esclarecimentos sobre a temática para muita gente. Exatamente, porque é um tema interessantíssimo, né? Porque hoje em dia... E que a gente não ouve falar o tempo todo. Exatamente, Sim, muita gente não sabe seus direitos. Pois é, a questão da configuração do vínculo, eu acho muito importante a gente passar essa informação. Porque às vezes o cara ele pode estar trabalhando, ou temporário, ou intermitente, e pode estar sujeito ao vínculo empregatício, mas não sabe. Então a gente está estando aqui, passando essa informação, acaba ajudando, né, no geral. Na verdade, a gente não pode deixar de mencionar que em ambos os contratos a gente tem vínculo empregatício. O vínculo está configurado aí em ambas as situações, tanto no temporário quanto no intermitente, só que de formas diferenciadas. A gente tem, quando fala em contrato intermitente, a gente fala num tipo de contrato que é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. O temporário já é justamente o inverso, é um contrato de trabalho por prazo determinado. E aí a gente tem uma modalidade que, se houver a possibilidade desse empregado retornar, a gente precisa observar o prazo de carência, porque ele não pode retornar de imediato, porque se houver o retorno imediato, a gente vai estar aí configurando um contrato por prazo indeterminado, né? Então é importante a gente falar sobre todas essas situações. Então, mas eu acho que o Cauã está querendo levantar é, às vezes, a pessoa, ela tá nessa modalidade, porém ela não tem esse vínculo. Ah, sim. De ela fato, não entende. Ela tá configurada ele é de forma nesse... oficiosa, né? Não existe ali uma formalidade contratual. Isso, muitas vezes nem entende em qual regime está trabalhando, sabe? Sim. Então, assim, quando começa a assistir, fala assim, mas eu tenho isso, eu sou assim. E não tem esse vínculo, porque quando a pessoa não tem esse vínculo, ela perde todas as garantias que a CLT traz para ela. Sim. Então, quando ela assistir, ela vai perceber, eu falo assim, nossa, eu me encaixo nisso. E assim, ir atrás de seus direitos, porque, né, todo mundo precisa. Eu acho interessante a gente pontuar também alguns direitos do trabalhador temporário, que às vezes eles podem não saber, né? Por exemplo, a remuneração equivalente. Isso. As horas extras, né? Como funciona exatamente? Então, o funcionário que ele é contratado na modalidade de trabalho temporário, ele não pode ter banco de horas. Então, todas as horas extras que esse funcionário, esse trabalhador, fizer na empresa, ele deve receber em forma de horas extras. Não pode ser, né? O acúmulo no banco de horas para depois possivelmente trocar por folgas e coisas do tipo. Até porque pode não haver, né? Pode não haver a oportunidade, né? Dependendo do dia, do tempo ali do contrato, de fato, pode ser que não aconteça, né? Então, ele deve receber essas horas extras em forma de pagamento, de remuneração. Também é importante pontuar que ele tem direito a férias e 13º proporcional. Isso, exatamente. As férias serão proporcionais ao tempo que ele está trabalhando, né? Então, é uma garantia também desse funcionário. É até meio estranho falar isso aqui, mas o trabalhador temporário, ele também tem direito a todo equipamento de segurança, né? Eu acho que a gente não precisa debater o porquê aqui. Sim. Mas acho que a gente também já pode avançar e trazer, no geral, um resumo geral das diferenças das duas modalidades de trabalho. Bom, puxando especificamente, temporário e intermitente, sobre a continuidade de serviço, a gente pode falar o que no geral, assim? Não entendi a sua pergunta, Cauã, você pode repetir? Posso, com certeza. Sobre a continuidade do serviço, por exemplo, a gente pode falar que o intermitente ele seria esporádico, que se daria apenas através de convocações. Já o temporário continua até o prazo que finalizar. Então essa eu acho que é a diferença de continuidade em específico, mas a gente também trouxe diferenças de vínculo, duração, pagamento, previsibilidade e objetivo. Eu acho legal a gente fazer uma dinâmica que eu não combinei nada com ninguém, estou trazendo aqui agora essa dinâmica. Eu falar uma parte e as meninas falarem qual modalidade de trabalho eu estou me referindo. Pode ser, legal. Pode ser? Pode ser. Beleza. Vamos lá, acerca do vínculo. O vínculo dessa modalidade de trabalho, ele vem direto do empregador com o contratante. Eu acho que é o intermitente.
E aí, Os dois possuem vínculos diretamente com o empregador, né? Os dois. Exatamente. Mas eu acho que você tá querendo Mas a dizer. característica principal. O temporário também, né? Mas Não, então mas a não gente- necessariamente o contrato temporário passe por outra pessoa não ser o contratante. O vínculo é o mesmo, eu acho. Ficou meio confuso. Ficou confuso. Tudo bem. Porque você tá querendo dizer como se fosse uma terceirizada. Como se fosse Mas como se essa fosse a característica principal, assim. De qual vocês diriam? Do intermitente? Do temporário, Do que é um temporário. contrato firmado Sim. diretamente entre o empregador e a empresa. Muito bem, vocês... e vocês acertaram. Beleza, isso. Vou trazer outra, então. Essa é mais fácil. Sobre a duração. Qual que dura até 270 dias? O temporário. O temporário, mais um temporário. Muito Na bem. verdade, o que ele está fazendo é um bate-volta. Isso. Agora que eu entendi, achei bem interessante. Sobre o pagamento, essa modalidade, ela é paga após o período de convocação. Ih, falei convocação. Ficou mais fácil Então, ainda. intermitente. Intermitente, né? Beleza. Sobre a previsibilidade. Traz uma jornada. É uma alta previsibilidade e a jornada é definida durante o contrato. É o temporário. E aí? Nossa, Ou é eu fiquei Eu em diria que é dúvida. intermitente. Você diria que é intermitente? Eu Esse é o fiquei. temporário. Olha, Faz viu só? 270 dias. No caso, só para pontuar, o intermitente seria uma baixa previsibilidade e depende de convocações. Sim. Que a gente está falando do tempo ali de Ali na trabalho. hora, Isso. você ter certeza absoluta daquilo. Isso. O objetivo, essa agora eu acho, essa é interessante. O objetivo dessa modalidade é atender demandas variáveis e imprevisíveis. Aí sim o intermitente. É o intermitente. Intermitente? Não sei. Intermitente. É o intermitente. Só para pontuar, o temporário seria suprir Ele necessidades. é ótimo. Ele é. O temporário seria para suprir necessidades transitórias pontuais, diferente do intermitente. Sim. Muito legal. Bom, então aproveitando que você tá nesse, eu vou trazer uma curiosidade muito legal. Que, salvo as exceções previstas em lei, o trabalhador intermitente não tem direito ao seguro-desemprego. É um absurdo. Ele não tem, Eu por acho conta desse período esporádico, ele não tem. Óbvio, tem as exceções, mas ele não tem direito ao seguro-desemprego se ele for demitido. Isso realmente Estraguei complicado. o seu trabalho todo perfeito, o meu né? trabalho perfeito. Eu tava defendendo essas modalidades de trabalho. Pois aí eu é. trouxe E eu acho que isso não descaracteriza em nada a validade, né? Não tira a validade dessa modalidade de trabalho. Não, com tira, certeza. Não muda o objetivo. Mas pode ter certeza que quando eu for deputado, eu vou estar lá para mudar isso. Tá certo. Ele quer que todo mundo trabalhe em período intermitente. Ao menos Sim. a gente vai vê-lo fazendo alguma coisa, né, enquanto deputado. Vontade ele tem. Vontade pois ele é. tem muita. Bom, a gente consegue falar também da posição do Supremo acerca dessas modalidades? Ainda dá tempo? Temos tempo? Você separou algo sobre isso, Bruno? Então, o STF já entendeu que sim, Tem tempo? Eu não sei se a gente... 27 minutos. Então nós temos apenas 3 minutinhos para Temos fazer um resumo muito rápido sobre isso. Porque eu sei que é muito agradável, a gente quer se estender mais, Sim. falar até uma Mas hora tem mais seguida, gente pra mas gravar. mas tem uma, entendeu? Então, o STF já entendeu que ele é sim constitucional e que ele é válido e compatível com a Constituição. O STF já trouxe esse dado, por conta do que eu já tinha comentado antigamente sobre a precarização. Eu ressalto também dizendo que o Supremo ele adota um controle judicial muito rigoroso, porque como a gente já pontuou aqui, é muito volátil as duas modalidades de trabalho, principalmente a temporária, acerca de gerar um prejuízo aos direitos do trabalhador. Então deve-se fazer um controle rigoroso mesmo, para não ter brecha, né, gente? Para Exatamente. assegurar o direito do trabalhador. Exatamente, porque esses dois modelos é exatamente para trazer essa informalidade para a formalidade. Ele é basicamente isso, porque esse tipo de trabalho já existia, só que agora ele tem todos os seus direitos garantidos. Interessante. Bom, a gente, devido ao tempo, a gente fecha esse podcast. Gostaria de trazer um ponto positivo acerca dessas modalidades, né? Que é a inclusão do trabalhador, né? A inclusão do trabalhador informal no mercado de trabalho é a flexibilização do trabalho moderno.
Sim, tanto para a empresa quanto para o empregador. Tanto para a empresa quanto para o empregador. Empregado, isso, perdão. E é isso. E assim a gente encerra mais um podcast realizado com iniciativa do NPJ, com parceria com o Escritório da Cidadania. Eu agradeço muito ao desempenho, à boa vontade. Agradecemos a oportunidade também. Comprometida com que vocês desenvolveram a dinâmica. Obrigada, E eu desejo muito sucesso. Vocês já estão indo embora, já estão saindo, né? Graças. Desejo muito sucesso e com certeza o sucesso será garantido. Obrigada. Bruna, parabéns, muito obrigada. Maria Eduarda, muito obrigada, parabéns. E você, Cauã? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, né? Tá ficando figurinha cativa aqui no nosso podcast. Verdade. E obrigado você por trazer a gente para poder gravar aqui. Sair no 10º sem vir aqui nesse estúdio maravilhoso. Não, é uma grande oportunidade, né, vivenciar isso, sair um pouco do comum, né, que a gente vê. É bem uma experiência bem interessante. E esse, então, foi mais um podcast do Jus Cidadania. Muito obrigada e boa tarde. Até a próxima.